Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Chegou o momento da partilha da palavra. Esse é o momento que o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração. Eu peço que você não se distraia nem um só minuto. Fique atento, porque o Senhor quer falar com você nesta manhã. Você que nos acompanha pelas redes sociais, curte, compartilha, leve a mensagem a outros também, leve salvação a outros também, e o Senhor lhe fará prosperar. O mesmo texto que eu li para a oferta, nós vamos ler somente Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Aleluia. O texto vai nos dizer assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Mais uma vez repetindo, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Coloque sua Bíblia sobre os seus assentos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, chegou o momento da partilha da Tua Palavra. Senhor, eu peço que o Senhor capacita-me, use-me com sabedoria, que o Senhor possa falar por intermédio da minha vida com a Tua igreja, Senhor. Pai, tire todo embaraço da mente dos Teus servos, tudo aquilo que possa fazer com que eles não entendam a Tua Palavra, Senhor, e traga, Senhor, clareza, Senhor, entendimento. Usa os meus lábios como instrumento em Tuas mãos. Espírito Santo, estou em Tuas mãos e peço que o Senhor fale com a Tua igreja. Nada de mim, mas tudo de Ti, Senhor. Que o Seu nome seja exaltado, engrandecido, louvado e adorado, pois somente Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. O tema que o Senhor me deu nessa manhã é: seja interessado por Cristo. Seja interessado por Cristo. Como acabamos de ler nesse texto de Lucas, amados, o Senhor chama a atenção. E nós precisamos entender, amados, que o Senhor é a nossa suficiência. Quando nós nos achegamos ao Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós não precisamos ficar pedindo, porque Ele é galardoador daquele que o busca. O que é o galardão? O galardão é presente. O Senhor quer presentear a mim, quer presentear você. Mas Ele não quer ser visto como um mercado, que você chega lá e pega as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Não é dessa forma. Nós agimos errado, muito errado com o Senhor, amados. O nosso interesse muitas das vezes não é pelo Senhor, mas é pelo que Ele pode nos dar. Agora, pare e pense, porque enquanto eu meditava nessa palavra, eu fiquei pensando e eu pedi ao Senhor licença para me colocar no lugar dele. E eu peço que você nesse momento se coloque no lugar do Senhor, porque muitas das vezes você vê as pessoas orando ao Senhor dizendo: eu determino, eu não aceito isso. E quando nós olhamos para o Senhor, se coloque no lugar de pai. Pense, você ou seu filho chega diante de você e diz: eu determino que o Senhor me dá isso agora. Eu não aceito correção do Senhor, não. Como você se sentiria? Seu filho só vem a você para pedir, para determinar, para fazer e alcançar. Como você se sentiria? Como você acha que Deus se sente, amados? O Senhor, Ele quer intimidade. O que o pai espera de um filho? Vem se aconselhar comigo. O pai espera com que você venha pegar conselho com Ele, para que você tenha a direção correta das coisas. É assim que o Senhor espera de mim e de você.
Mas muitas das vezes nós chegamos ao Senhor somente determinando, ordenando que Ele faça algo ao nosso respeito e para nós. Como você acha que o Senhor se sente, amados? Mostrando claramente que o nosso interesse não é por Cristo, mas pelas coisas que Ele pode fazer, que Ele pode dar. Sendo que a palavra já diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós só precisamos buscar Ele, ter intimidade com Ele, e automaticamente Ele vai nos abençoar, porque Ele gosta de presentear os teus filhos. Agora, pense um pouquinho. Quando o seu filho é obediente, você não quer presentear ele? Você fica desesperado logo para dar um presente para ele. Nossa, é uma bênção, eu vou presentear o meu filho. Ele não precisa nem pedir. Assim é Deus conosco, irmãos. E o que nós estamos fazendo? Às vezes passamos 20, 30 anos dentro da igreja, só pedindo e entregar nada. Só viemos diante do Senhor para pedir, ordenar e determinar. Precisamos ter uma mudança de mente, amados. Precisamos ter uma mudança de mente e de atitude. O Senhor quer ser seu conselheiro. O Senhor quer ser pai, literalmente. O pai que cuida. Um pai que vela pela vida do filho. É o que o Senhor quer ser para mim e para você. Temos que parar de olhar para o Senhor como um mercado, ou algo que nós só precisamos na hora da angústia, da necessidade, nós corremos lá e faz agora. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. No tempo certo Ele vai te abençoar. Enquanto isso não acontece, adora. Seja aconselhado pelo Pai, seja cuidado pelo Pai. Permita-se ser cuidado. Agimos como filhos rebeldes todos os dias, diante de um Deus tão santo e poderoso. Em João 1:3 vai nos dizer assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada, irmãos, tudo que você imaginar aí, nada se fez. Tudo veio dele. Agora é engraçado, tudo veio de Deus, tudo veio do Senhor. E agora nós chegamos a esta vida adulta, e nós já esquecemos que tudo veio dele. Agora as coisas passam a ter maior e melhor valor do que ele. Não faz sentido. Se olharmos para a palavra de Deus, não faz sentido. Ele continua sendo maior em nossas vidas, e nós precisamos render graças e glória a Ele, amados, todos os dias. Cristo não é um mercado, amados. Cristo não é um mercado. Ele quer intimidade comigo e com você. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Ele quer nos purificar, nos santificar. Mas nós precisamos estar ligados nele, não no que ele pode fazer, porque isso é coisa natural, vai acontecer, sobre a sua vida vai acontecer. Eu não tenho um pingo de dúvida disso, porque ele vela pela tua palavra. Aleluia. Nossa vida não consiste em riquezas ou bens materiais. Agora, nós podemos ver em 2 Crônicas uma ação de Deus. Uma ação de Deus para aquele povo rebelde, que viveu praticamente a história toda bíblica no Velho Testamento em rebeldia. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Coloca aí, por favor, está colocando aqui? Olha só. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Seja interessado por Cristo, irmãos. Trazendo esse texto para as minhas palavras, se você se interessar por mim, eu me interessarei por você. Se você se interessar por mim, eu me interessarei pelas suas causas, pela tua situação. Mas quem tem que se interessar é você.
Mas se você não se interessar, eu continuo sendo Deus. E você vai padecer. Você não quer se interessar? Está tudo certo. Para Deus está tudo certo, mas Ele continua sendo Deus. Nós precisamos entender isso. Na sua angústia, o povo buscou. Opa, vocês vão me achar. Vocês vão me achar. Deus quer resolver as tuas situações, as tuas causas, os teus problemas. Mas Ele quer que nós buscamos Ele, amados. E buscar Ele não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Ele é um Deus salvador, um Deus zeloso, um Deus amoroso. E Ele quer ser reconhecido assim, amados. Não somente aquele Deus que pode dar todas as coisas, um banco, um mercado. Não é dessa forma que nós devemos ver a Deus. Devemos ver Deus como um pai. E o pai, ele quer receber o carinho do filho. O pai, ele quer receber as demandas do filho para ele aconselhar. Qual conselho você quer, filho? Eu vou te dar a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer te dar caminho. Ele quer te dar direção. E o que nós estamos fazendo, amados? Se estiverem comigo, eu estarei com vocês. Se me deixares, eu deixarei. Aí é com vocês. A escolha é totalmente tua. Como você vai proceder é com você mesmo. Não tem problema. Eu continuo sendo Deus. Aleluia. Se tiveres interesses por Deus, Ele se interessa por nós. Se perdemos o interesse por Ele, Ele também perde interesse por nós. É assim que funciona. Doa a quem doer. Aleluia. Em Marcos 10, capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amados, nós precisamos entender a profundidade de tudo isso. O Senhor, Ele dá oportunidade para todos, e o Senhor ama a todos, só que a decisão é tua. Deus não vai fazer a sua parte. Ele te traz, olha só, o Senhor trouxe, e aí, é assim, você faz tudo isso aí, tá tudo bem. Já que você sabe todos os mandamentos, então não precisa nem te ensinar nada, né? Então faz o seguinte: o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Vende tudo que tem, dê aos pobres. Aí já mudou a conversa. O texto vai dizer que o Senhor o amou. O amor de Deus, ele é incondicional, amados. Mesmo o Senhor Jesus sabendo do coração desse jovem rico, Ele sabia, mesmo assim Ele o amou. Eu te amo, mas é do meu jeito, não é do seu jeito. Nós precisamos entender que é do jeito do Senhor, não é do nosso jeito, amados. O interesse tem que ser por Cristo. Se o nosso interesse não for por Cristo, de nada adianta. De nada adianta. É nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E ele entristeceu-se e saiu. Ele fez a sua escolha. Se você estiver interessado por mim, eu estou interessado por você. Se você não tiver, o que eu entendo com isso? Jovem rico queria o quê? Status de salvo. Eu já tenho status perante a sociedade de rico, agora eu quero status de salvo. Quantas pessoas não estão assim, amados, dentro da igreja, querendo status de salvo? Eu sou crente, sou cristão, mas as ações não são de cristão. Só quer status, somente isso. E nós precisamos entender, amados, a profundidade de tudo isso. O Senhor deu a oportunidade de salvação a ele, mas ele decidiu, ele escolheu. O interesse dele, ele mostrou com toda clareza: não é Cristo. O meu interesse não é Cristo. O meu interesse são os meus bens, são as coisas que eu possuo. Quando nós lemos em Lucas que
A vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Mas ele não entendeu essa parte de Lucas. Essa parte ele não compreendeu. Mateus 16, 24 vai nos dizer assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? É renúncia, amados. A vida com Cristo é renúncia. As pessoas não querem renunciar. Estão presos em coisas, estão presos em dinheiro, estão presos em bens. E Cristo não tem muito interesse. Não tem interesse, amados. Nós precisamos ter uma mudança de mente, como Paulo diz lá em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí sim você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas enquanto não tivermos essa mudança de mente, iremos padecer ou achar que somos super crentes. É assim. A vida com Cristo, amados, deveria ser assim. O mundo já não me satisfaz. Eu não estou mais para lá, eu estou nem aí para o mundo. Como Paulo diz, eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Então Paulo, ele vivia dessa forma. A vida de Paulo era pregar o Evangelho, fazer a vontade de Cristo. Somente isso, ele estava firmado em Cristo, não no que o Senhor podia fazer por ele. E é essa mente que nós temos que ter, estar firmados no Senhor, interessados por Cristo até o tutano, em todas as partes da nossa vida. É sobre Ele, não é sobre nós. Mas infelizmente, amados, não é assim que funciona. Infelizmente, muitas das vezes nós agimos como o jovem rico. Agimos como ele. Viemos diante do Senhor para querer um pouquinho de status. E não é isso que o Senhor quer para você, e nem isso que o Senhor tem para você. O Senhor tem para você vida eterna. O Senhor tem para você salvação. O Senhor tem para você cura, tem milagre, tem bênçãos também. Mas primeiro tem que ser Ele. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Vai te ser acrescentado, amados. Mas como nós estamos agindo para com o Senhor? É para refletir. Amados, o ano já começou, desperta. O ano já começou. Nós precisamos estar atentos, amados. Devemos nos interessar por Cristo, tão somente. As bênçãos vêm. O Miguel acabou de contar o testemunho aqui, as bênçãos vêm. A bênção vai correr atrás de você, meu irmão e minha irmã. Quando o seu interesse primeiro é Cristo, as coisas acontecem em seu favor. Aleluia. E não podia deixar de falar de Zaqueu, né? Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um homem, um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, alegria. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, tem muito ensinamento nessa passagem de Zaqueu. E nós vamos entender alguns aqui, que eu anotei algumas coisas aqui para nós compreendermos, amados, a profundidade desse texto.
Primeiro, nós precisamos entender que ele era um homem de patente alta, ele era rico. O mundo já não satisfazia mais ele. Ele estava no mundão, ele tinha riqueza, ele podia comprar o que ele quisesse. Mas ele compreendeu que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Não consiste nessas coisas. Sabe aquele momento que você tem tudo e você fala, meu, não tem mais o que fazer. Eu vou fazer o quê? E ainda está aquele buraco, aquele vazio. É assim, amados. Assim Zaqueu estava se sentindo. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Eu tenho tudo, mas está vazio. O nosso tudo é Jesus Cristo, amados. E nós precisamos compreender isso. Aleluia. O mundo não satisfazia. Como diz em Marcos 8:35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Zaqueu entendeu isso. Eu vou perder a minha vida para Cristo. Eu vou me preparar. Eu ouvi falar que ele vai passar. Eu já vou me preparar. O que é isso, amados? Fé. Fé. Antes de Jesus chegar, ele já, a fé. A fé já despertou no coração dele. Isso é muito profundo, amados. Zaqueu demonstra o interesse por Jesus. Zaqueu demonstrou claramente o interesse por Jesus. Em João 6:35 ao 38, vai nos dizer assim: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados, isso é muito profundo. O que o Pai dá a mim, presta atenção. O que o Pai dá a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não quer lançar ninguém fora, e não lança. Não lança ninguém fora. Mas se me buscardes, eu estarei com vocês. Se me deixardes, eu deixarei. É com você. O Pai traz, o Pai trouxe, o Filho recebeu. Pai, o que o Senhor trouxe aqui é tudo comigo. Eu não vou deixar nenhum deles se perder. Porém, se eles quiserem ficar comigo, Pai, eu não vou fazer nada obrigado. O Pai não quer que você fique por obrigação com Ele, irmãos. Não quer ninguém por obrigação. Se você veio é por amor, se entregue, faça o seu melhor por amor. É o amor que eu tenho por Cristo que faz eu continuar a caminhar e fazer a obra dele. Ele não vai te forçar a ficar com Ele. E mesmo porque você também não é obrigado. E também Ele não aceita ninguém por força, né? Nós precisamos entender isso, amados. O Pai enviou, o Filho vai ficar tranquilo. Se você estiver aqui, eu estou com você. Se não quiser, tá tudo bem. Pode seguir. Eu continuo sendo Deus. É com você. A sua caminhada depende do seu perseverar. Depende do seu empenho. Cristo quer fazer tudo. Cristo quer transformar a sua vida, quer mudar a tua história. Cristo quer fazer todas as coisas. Mas o quanto você quer perseverar? O quanto você quer de Cristo? O quanto você está interessado por Ele? Aí é com você. Aí é com você mesmo. Querer fazer, Ele quer. Está bem claro no texto que eu acabei de ler de João. O Pai mandou, o Filho falou, é comigo. Mas eu não vou forçar ninguém a ficar, não. É dessa forma que funciona, amados. Nós aprendemos muitas coisas com esse texto de Zaqueu. Zaqueu tinha baixa estatura. A baixa estatura de Zaqueu poderia ser uma barreira. Por nada nós já colocamos barreiras diante de Deus, amados. Por nada. A baixa estatura de Zaqueu, a multidão. Eu sou pequenininho. Já quero. Deixa ele passar para lá. Outra hora, se der, e ele estiver passando, eu conseguir ver, beleza. A multidão cercava Jesus, não tinha como Zaqueu chegar, amados. Não tinha como ele chegar, mesmo porque ele é de baixa estatura. Pensando ele era um anão, né? Com as minhas palavras. E aí você vê aquela multidão cercando Jesus, ele não ia conseguir chegar. Aleluia. Mas o interesse por Cristo transcende barreiras.
E Deus dá estratégia para alcançarmos os nossos objetivos. Qual é o seu objetivo? Deus quer te dar estratégia para você alcançar os teus objetivos. Mas é preciso transcender barreiras. É necessário isso, amados. Barreiras vão ter em todas as áreas. Todas as situações que se levantam. Isso aqui está difícil para mim. Continue. Não pare, que o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te abençoar. O teu propósito você vai alcançar, desde que você persevere. Continue. Essa barreira aí, Senhor, Ele dá estratégia. E o Senhor dá estratégia para você alcançar o seu objetivo. Olha só, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podes resistir. Antes, com a tentação, dará também meio de saída para que possais suportar. O Senhor te dá meios. Você não está jogado a ermo. O Senhor te dá saída em meio aos seus problemas, em meio às tuas situações. Ele te dá subterfúgios. Mas nós precisamos ter interesse pleno por Cristo, por Ele, não pelo que Ele pode fazer. Mesmo porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero um Fusquinha. Meu amigo, eu tenho uma Ferrari para você. Não é Fusquinha não, eu tenho a Ferrari. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que você tem pedido ao Senhor? Ele pode fazer infinitamente mais a seu favor. Você só precisa perseverar, prosseguir. Pense só. Esse texto falou muito comigo esses dias tudo, né? Zaqueu, escondido no coração, ele Deus, e da multidão no meio da árvore, pois ninguém viu ele lá, mas Jesus viu, assim como Jesus nos vê todos os dias. Pense só. O texto não está falando que Zaqueu falou com ninguém. Eu quero ver Jesus. Eu fiquei sabendo que ele vai passar aí. Eu quero ver. Eu não quero nem saber. Eu quero ver. Escondido no coração, ele não falou com ninguém. É coisa dele e Deus. Sabe aquele negócio que você fala com Deus no íntimo, no particular? É só você e Deus. Deus já te ouviu. Ele já te ouviu e Ele vai te responder. Ele não comentou com ninguém que ele queria ver Jesus. Estava no coração dele. Eu quero ver. E aí ele sobe no sicômoro. Eu fui pesquisar o que é um sicômoro. É uma árvore bem grande, cheia de folhagem. Tem uns galhos assim. Pela estatura de Zaqueu, eu acredito que era muito difícil ver ele lá, mas era difícil demais. Mas Jesus vê. Jesus vê você no mais oculto, no mais escondido que você imaginar. E escondido da multidão, porque o texto não mostra que a multidão olhou para cima e viu Zaqueu. Mas Jesus viu. Aquela multidão estava focada em Cristo. Mas Jesus estava passando por ali, focado em quem tinha interesse nele. Você tem interesse em mim? Você tem interesse em mim? Eu estou indo te buscar. Eu estou indo ter com você. Está interessado por Cristo? Ele se interessa por você. Aleluia! Mas é muito profundo isso. Você está interessado nele, ele está interessado em você. A multidão pode seguir, mas o meu interesse é quem está interessado em mim. Quem? Zaqueu. Só eu estou vendo ele lá. Quando ele tentou no coração dele em me ver, eu já me preparei para ir lá, para passar lá. Ei, você tentou no teu coração com o Senhor? Ele está passando lá. Ele está indo de encontro à tua casa. Aleluia. Aleluia. Salmo que eu amo, esse salmo. Salmo 139, versículo 1. Vamos ler aqui. O Senhor viu Zaqueu. Não tem para onde nós possamos nos esconder do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha só, pensamento de Zaqueu. Vou ver Jesus. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não há nada que nós possamos encobrir do Senhor, amados. Sem que Ele haja uma palavra. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Aleluia. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim
é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aleluia. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Antes de você se formar, os olhos do Senhor já te viu. Antes de você for formado, o Senhor já sabia sobre você por completo, do início ao fim. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Aleluia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aleluia. Ó Deus, tu me matarás, de certo ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo é tremendo, amados. É profundo esses salmos, e nós precisamos entender: não tem aonde você possa se esconder do Senhor. Todos os teus pensamentos Ele já sabe. Antes da palavra chegar nos teus lábios, Ele também já sabe. Você foi entretecido, no ventre da tua mãe. Sabe o que é entretecer? Entrelaçar. Lá no ventre da tua mãe Ele já te conhecia. É muito profundo, amados. E o que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso interesse? O Senhor, com todo amor, com todo o cuidado que tem tido por nós, qual tem sido o nosso interesse? Aleluia. No verso 7, ele era conhecido por aqueles homens e por seus vizinhos como pecador, injusto, desonesto, ladrão e etc. Esse era o conhecimento de Zaqueu. Todos o conheciam como assim. Ele é injusto, cobrador de impostos, ele cobra mais do que deveria. Mas por Jesus, ele era conhecido pelo nome. Você é conhecido pelo nome, amados. Por Jesus você é conhecido pelo nome. Não é por apelidos que te dão ou falam ao seu respeito, mas é pelo teu nome. João 10, 2 vai dizer assim: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós precisamos conhecer a voz do pastor, amados. Precisamos conhecer a voz do pastor. Nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos querer mais do pastor, Jesus Cristo. Não o que Ele pode nos dar, mas quem Ele é. Quem Jesus Cristo é para você? Aleluia.
Aleluia. Jesus nos conhece pelo nome. Zaqueu queria surpreender Jesus, mas foi surpreendido por ele. Muitas das vezes nós tentamos surpreender Jesus, mas ele nos surpreende com cada uma, né? Oh Senhor, eu fui muito surpreendido por Jesus. Eu já fui, estou sendo e ainda serei muito mais. Zaqueu foi surpreendido por Jesus. Jesus entrou em seu lar e Zaqueu confessa e deixa. Por isso alcançou a misericórdia do Senhor. Amados, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, como diz em Provérbios. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará. Está fazendo coisa errada, está querendo encobrir, você não vai prosperar. Isso é fato, isso é certo. Aleluia. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessou diante de Deus e deixou, o Senhor tem misericórdia sobre a sua vida. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente. Olha que tremendo isso, amados. Se nós tememos ao Senhor, já disse aqui que temor na Bíblia tem dois sentidos. Temor de temer, de ter medo mesmo, e temor é obedecer, obediência. Nesse contexto, é obediência, amados. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Endurecer o coração, eu quero estar contigo. Você quer estar comigo? Eu vou te dar caminho, eu vou te dar direção, eu vou te libertar, eu vou te curar, eu vou te salvar. Se você quiser estar comigo, endurecer o coração não quer? Breve o mal vem. Está bem claro. Aleluia. Devemos ser obedientes ao Senhor continuamente. Quando nós nos convertemos ao Senhor, temos ações de Cristo em nós. E com Zaqueu não foi diferente. Zaqueu começa a praticar a justiça de Deus, entendendo que melhor coisa é dar do que receber. Passou de criatura para filho. Todos nós, antes de vir para Cristo, nós somos criaturas de Deus. Toda a humanidade é criatura de Deus. Quando nós passamos a ser filho de Deus? Quando verdadeiramente entregamos, reconhecemos Jesus como o seu Filho unigênito. Quando nós reconhecemos, e aí então nós passamos a ser filho de Deus. E entregamos a vida para Jesus, né? Então nós passamos a ser filho. Zaqueu entendeu isso, amados. E Zaqueu logo começou a ter atos de justiça. Quando há conversão, a ação de Cristo tem que ser eminente sobre a nossa vida. Tem que ser evidenciada, amados. Isso é fato. João 1,12 vai dizer assim: mas a todos quanto receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Cristo, nós somos filhos de Deus. Agora, o Filho de Deus tem ações de Cristo em sua vida. O Filho de Deus tem ações de Cristo em sua vida. Como diz em 1 João 2,29: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Zaqueu pratica a justiça. Quando? Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus não perguntou para ele nada. Ele falou por si só. Já com o jovem rico, o Senhor falou: dê seus bens aos pobres. Vende seus bens e doa aos pobres. O jovem rico não quis. Mas Zaqueu, Jesus não perguntou nada para ele. Olha como Jesus já tinha operado no coração de Zaqueu. Zaqueu já por si só falou: metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se eu defraudei alguém, 4 vezes mais eu devolvo. Olha a profundidade. Isso é conversão, amados. Isso é conversão. Ações de justiça, ações de Jesus em nossas vidas. Zaqueu foi alcançado pela graça. Ele teve fé. Isso trouxe salvação a ele. A fé em Cristo Jesus, o interesse por Cristo, por meio da fé, fez ele alcançar a salvação. Que possamos ser interessados por Jesus Cristo, muito mais do que somos por qualquer outra coisa deste mundo. Interesse não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Nunca perca o interesse em Cristo. Nunca perca o interesse em Cristo. Interesse por quem Ele é, não porque Ele pode nos dar. O melhor Ele já nos fez, a salvação. Obviamente, quando nós nos achegamos a Cristo,
as bênçãos vêm automáticas, as bênçãos correm atrás de nós. Quando nós começamos a caminhar, quanto mais próximo, é impossível você estar próximo do Senhor e as suas bênçãos não ter. Tem um louvor do Toque no Altar que fala isso. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. É impossível. Se nós estivermos perto do Senhor, fazendo a vontade dEle, as bênçãos é automático. A vida é transformada. Toda a situação é refeita, porque o Senhor faz todas essas coisas por nós, amados. Para encerrar, Efésios 2, versículo 8. Vamos ler aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos formados e criados em Cristo, amados, para boas obras. Pela fé em Cristo Jesus nós somos salvos, amados. Pela graça. A graça é favor imerecido. Nem eu, nem você merecíamos nada, mas o Senhor, Ele nos resgatou. O Senhor nos salvou. A fé nele nos leva à salvação. Nós precisamos compreender isso, amados. O interesse tem que ser por Cristo e nada mais. E quanto mais próximo nós estamos de Jesus, melhor é a nossa vida. Quanto mais próximo nós estamos de Jesus, melhor a nossa vida. Aí você fala: pastor, mas eu estou passando por muitas lutas. É necessário que tenhamos provações. É necessário passar por provações. Mas Cristo continua no controle da tua vida, da tua família, da tua história. E Ele quer te levantar e te dar vida, e vida em abundância. Persevere na fé, continue, seja verdadeiramente interessado por Cristo, que Ele será interessado por você. Se coloque de perto da igreja.